Afinal de contas, o Boulos isolou o PT na cidade de São Paulo, o PT que está com teimosia em não querer apoiar o Boulos. Vamos falar um pouco sobre estratégia de comunicação, estratégia política, vamos falar também sobre politicagem. Eu não estou aqui defendendo nem o Boulos, nem defendendo o PT, também não estou querendo falar mal de nenhum dos dois, eu estou querendo falar só motivos e desmotivos para que até agora a gente tenha esse bate-papo, esse quebra-pau, enfim, a gente tem essa discussão. Mas vamos começar pela história do Boulos e a história da cidade de São Paulo, para a gente ver as vulnerabilidades do Boulos como candidato na cidade de São Paulo. É claro que ele é um candidato que está só crescendo, não há dúvidas, é um candidato que tem como ponto positivo já ter aprendido a trabalhar com as redes sociais de uma forma até bem avançada em relação ao PT, mas em contrapartida, o Boulos tem uma história de luta pelos desfavorecidos, que é uma história de luta um pouco incompatível com o atual desenvolvimento de São Paulo. Ah, você está indo contra o Boulos e está indo a favor do PT? Não, não estou indo contra o Boulos e a favor do PT. É claro que se eu fosse eleitor da cidade de São Paulo, eu votaria no Boulos. Ah, então você está indo contra o PT? Não, é pelos números. O Boulos está na frente. Da mesma forma que eu falei em 2018, quando tinha aquele debate se deveria ser Ciro, se deveria ser o Haddad, eu falei, olha, vamos ver os números, vamos ver quem está na frente para ver qual que é mais certo, se é o Ciro apoiar o Haddad ou se é o Haddad apoiar o Ciro, né? Eu acho que, tecnicamente falando, a gente olha dessa forma, mas não é só isso. A gente tem que imaginar que durante a história do candidato, ele foi construindo um discurso e esse discurso é exatamente o que é utilizado contra ele pelos seus opositores. O Boulos trabalhou demais discursos relacionados à redistribuição de terra, discursos relacionados à desocupação, até mesmo redistribuição de moradias que estão vazias, que não estão sendo utilizadas dentro de cidades como a cidade de São Paulo. Como que isso pode ser utilizado contra o Boulos no momento oportuno? Eles vão querer dizer que você, que mora nesse bairro pobre, demorou 10 anos para construir com suas próprias mãos a sua casa, levantando tijolo sobre tijolo, vai perder sua casa porque o Boulos vai tomar a sua casa. Eu não estou falando que isso vai acontecer, é assim que funciona a comunicação política. Ou seja, um determinado personagem político que foi escrevendo a sua história em cima de um determinado discurso, quando aquele discurso torna-se frágil, é esse discurso que é utilizado contra essa pessoa. Então o Boulos, ele está lutando por uma prefeitura numa cidade que é relativamente desenvolvida e as pessoas não conseguem se perceber como pobres. E ele continua usando o discurso de pobre, governar por o pobre e abraçar o pobre. E esse discurso é um discurso, ao meu ver, vulnerável. Por que vulnerável? Porque você conhece alguém na cidade de São Paulo que se identifica como pobre? A pessoa pode até fazer de conta que se identifica como pobre quando ela está conversando com alguém que é mais rico, mas no momento que ela está entre os seus iguais, ela pensa nos mais pobres e se vê como rica, e é por isso que os discursos do PSDB conquistam São Paulo, conquistam o estado de São Paulo, porque é, sem dúvidas, uma cidade muito desenvolvida se for comparada com o resto do Brasil, onde o discurso do Boulos dá muito certo. Ah, mas ele está bem na frente do candidato do PT. Não há dúvidas. O detalhe, eu volto a dizer, não é o tamanho que ele está agora, é o resultado das eleições. O que a gente precisa é que o candidato tenha 50% mais um. E a vulnerabilidade do Boulos nesse ponto ela é muito grande porque esses discursos podem ser utilizados contra ele. Ah, mas a alternativa do PT seria 1%. Para começar, eu nem vejo no Brasil ainda a existência dessa coisa de esquerda. Essa coisa de que a esquerda deveria se unir. O que existe na realidade são vários partidos disputando a prefeitura de São Paulo. O que existe é a politicagem. Eu peço desculpa às pessoas que pensam diferente, mas o que eu vejo hoje é um PT disputando com o Boulos. Mas se a gente tivesse um raciocínio relacionado a uma frente ampla, eu nem acho que o Tato deveria ser candidato, porque ele é menos conhecido. Eu acho que a gente deveria ter como candidato à Prefeitura de São Paulo para voltar a tomar as cidades grandes e voltar a ter influência, eu acho que a gente deveria ter o Fernando Haddad e a gente deveria ter o Boulos apoiando o Fernando Haddad.
Aí sim a gente teria uma coisa estratégica no sentido de ser uma frente ampla de esquerda. Por quê? Primeiro, o Fernando Haddad ele não representa esse discurso de extrema redistribuição, ele representa um discurso moderado, que é um discurso aceito numa cidade que já é desenvolvida como a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, eu volto a dizer, se você encontrar com uma pessoa que está hoje morando nas ruas porque perdeu tudo por causa da crise, ela não se identifica como pobre, ela pensa, eu estou pobre agora porque o PT quebrou o Brasil, eu estou pobre agora porque tem uma crise, mas no fundo eu sou rico, é só as coisas voltarem ao normal que eu volto a ganhar dinheiro, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, os discursos que têm muita vulnerabilidade, eles podem ser atacados. Mas e agora? Acontece que agora a coisa já está feita. Uma coisa é imaginar uma frente ampla lá no início das discussões a respeito da Prefeitura de São Paulo e essa frente ampla acontecer no momento em que ela tem que acontecer, que é exatamente antes do lançamento das candidaturas. Agora que nós temos esse embate, né, se o Boulos está isolando o PT na cidade de São Paulo, ou se o PT, na verdade, deveria apoiar o Boulos, agora a gente tem que olhar os números, porque você não consegue reverter mais as coisas. Você não vai conseguir convencer o Boulos, que está lá em cima, a desistir da sua candidatura para apoiar o Tato, que não é tão conhecido como um Fernando Haddad, e está lá embaixo nas pesquisas. Então, qual que é o mais estratégico nesse momento? E eu falo, se fosse para olhar no período passado, mais estratégico seria já lançar uma candidatura conveniente com o Fernando Haddad como cabeça de chapa. Eu sei que o Haddad não queria isso, não quer ser candidato à Prefeitura de São Paulo, mas lançasse um Boulos junto com o Haddad, seriam dois nomes fortíssimos, um defendendo a ideia da parcimônia econômica, né, para dar tranquilidade para as pessoas de São Paulo, de que ele não vai sair realmente redistribuindo as casas nas favelas, ou então redistribuindo terras, essas loucuras que eles usam para poder atacar o Boulos, mas trouxesse também o poder que o Boulos desenvolveu nos últimos tempos, que a gente não tem que discutir o tamanho desse poder. Mas agora não está na hora de discutir isso mais, agora é o Tato que está lá embaixo e o Boulos que está realmente com uma votação expressiva, se a gente for imaginar que ele veio para disputar dentro de uma cidade desenvolvida com peixes grandes. E qual que é a escapatória agora? É lógico que a escapatória agora seria uma frente ampla no primeiro turno. Se a gente não tiver uma frente ampla no primeiro turno, e queira o PT ou não, essa frente ampla apoiando o Boulos, que está muito maior do que o Tato, o que pode acontecer é a gente ter um segundo turno de 2 representantes das elites. Ou seja, pode ser que nem o Boulos, nem ninguém representante do povo consiga chegar ao segundo turno e a gente tenha mais 4 anos de Prefeitura de São Paulo realmente nesse modelo de governo de fura-buraco, transforma, vai criando várias possibilidades de obras nas cidades para desviar dinheiro público, nada de investimento em saúde, nada de investimento em educação, foco no asfalto, foco no concreto, foco no desvio do dinheiro público. Mas enfim, eu precisava falar sobre esse assunto, eu precisava comentar sobre isso. Os dois precisam ser avaliados nesse momento, tanto o PT como o partido, como o Boulos, como candidato, precisam ser avaliados nesse momento como sendo entes que não dialogaram adequadamente. Esse diálogo tinha que ter acontecido antes. E esse diálogo tinha que ter acontecido para favorecer não um político ou um partido, mas a maioria da população. E a opinião que eu tenho hoje, apesar de ser uma opinião ultrapassada, é que o que mais poderia favorecer o povo de São Paulo seria uma chapa entre o Haddad e o Boulos. Mas é lógico, isso é uma opinião isolada minha, que não tem poder nenhum de influência sobre os partidos, mas é uma resposta a esse debate que está acontecendo hoje. Nenhum dos dois está certo, como nenhum dos dois está errado, e você também não é obrigado a tomar posição nisso. Você não precisa entrar no desespero de achar que o Boulos virou burguês porque não quer apoiar o PT, e nem precisa de achar também que o PT é um partido do mal porque não quer apoiar o Boulos. Eles estão fazendo política. No final das contas, política, infelizmente. É isso. Resta a nós mostrarmos para os políticos que a gente entende um pouquinho mais de política para que eles comecem a fazer o que é certo para a maioria do povo e não o que eles acham que é mais certo estrategicamente para os interesses deles. Muito obrigado, esse é o Boletim do Estopa
Eu volto daqui a pouco com o Léo ao Quadrado e até mais.